Olá, seja muito bem-vindo ao podcast, o nosso podcast aqui da RV4 Investimentos, onde o nosso bate-papo também vale dinheiro. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial para falar de um tema também especial para o planejamento financeiro. Hoje estou aqui com um convidado muito especial, o Dante, que é responsável pela distribuição de previdência dentro da XP, e a gente vai fazer um bate-papo muito legal para falar um pouquinho mais, desmistificar algumas coisas com relação a esse tema que é tão valioso e às vezes ainda tão negligenciado. Oi, Dante, tudo bem? Maravilha, Aline, muito obrigado pela recepção. É um prazer estar no podcast aqui da RV4, escritório tão especial que eu adoro atender. Então vamos falar um pouquinho de previdência, né? Exatamente, vamos lá, vamos começar com, eu já até falei, né, no começo, assim, sobre o mito que existe com relação à previdência. Eu queria que você conversasse com a gente, contasse um pouquinho mais, né? Por que as pessoas ainda têm bastante resistência com a contratação de uma previdência? O que as pessoas ainda se confundem com relação a isso? Perfeito. Assim, Aline, no passado, o produto da previdência privada, ele era um produto um pouco mais arcaico, tá? A maior parte dos fundos do mercado, eles tinham algumas taxas que, assim, na maioria não existe mais, mas ainda existe, então toma cuidado se no seu fundo não tem, tá? Principalmente nos bancos mais antigos. Mas, por exemplo, taxa de entrada, taxa de saída, que são taxas que você paga literalmente para entrar, você deixava uma parcelinha para o banco. Taxa de saída, ia resgatar, pagava uma parcelinha para o banco. Taxa de carregamento, que era uma outra taxa, além da taxa de administração que já existe no fundo. Além disso, no passado, antes dos anos 2000, principalmente, os fundos de previdência eles tinham algumas limitações de alocação do portfólio. Então, o gestor ele ficava muito limitado no que ele poderia investir o recurso do cliente. E ele não costumava conseguir monetizar tão bem o recurso do cliente. Mas eu falei até nos anos 2000, né? Mas, na verdade, a partir de 2010, a gente teve algumas leis que, primeiro, modernizaram a estrutura do investimento da Previdência. Então, hoje em dia, tá? A Previdência, eu falo que ela é um fundo de investimento com algumas vantagens fiscais, tributárias e sucessórias, tá? Aqui na XP, você não vai encontrar nenhuma dessas taxas, taxa de carregamento, taxa de entrada, de saída, isso não existe na XP, tá? E, além de tudo, eu diria para vocês que o meu objetivo aqui nesse podcast é convencer vocês que a Previdência privada, hoje em dia, ele vai ser muito provavelmente o melhor recurso do médio e longo prazo da sua carteira. Ele vai performar tão bem quanto qualquer outro ativo, só que no médio e longo prazo, muito provavelmente ele vai performar melhor ainda. Então, antigamente, de fato, era um produto arcaico, mas hoje em dia eu diria que ele está um produto perfeito para o médio e longo prazo para a carteira dos clientes. Perfeito, certo. E aí você até comentou que tiveram algumas modificações, né, com relação a antigamente como que podia ser a estrutura, né, de investimento, né, dos fundos de investimentos. E isso modernizou bastante, então talvez algumas pessoas ainda ficaram presas nesse passado e não confiaram muito ainda no produto, né? Exatamente. Entendendo um pouquinho mais, aprofundando um pouquinho mais, né? Você falou também de vantagens tributárias, né? E a gente sabe que existem duas formas de contratação de previdência, né? Quando você opta por fazer um investimento dentro de uma previdência, você tem duas modalidades que podem ser contratadas. E aí eu queria saber de você, se você pudesse detalhar um pouquinho mais, quais são essas duas formas e quais são as vantagens de cada uma, né? Para quem que serve? Perfeito. Pessoal, é o seguinte, lembra que eu falei para vocês que a previdência é um fundo de investimento? Beleza, só que antes disso, quando você for contratar sua previdência, você tem que entender que ela tem dois tipos de modalidade principais. Você pode escolher um fundo de previdência VGBL ou um fundo de previdência PGBL, que carinhosamente eu chamo de pra ganhar bônus do leão, mas depois eu entro nesses méritos. Vamos lá, gente. O PGBL, ele é para qualquer pessoa que tenha rendimentos tributáveis na pessoa física, tá? Alguns casos clássicos de pessoas que optariam por um PGBL. Um CLT contribuinte do INSS, uma pessoa aposentada do INSS, um funcionário público contribuinte da RPPS, um funcionário público aposentado pelo RPPS, ou seja, que está se beneficiando da RPPS, um militar reservista, tá? Então, e também, por fim, se você é empresário, mas você tem alguns rendimentos tributáveis na pessoa física, como imóvel que você declara na pessoa física, pode ser interessante para você também fazer um fundo de previdência PGBL. O PGBL, pessoal, ele tem um detalhe, tá? Que é o seguinte, lembra que eu falei para vocês que eu chamo ele de pra ganhar bônus do leão? Ele basicamente é um fundo de previdência que, além de todas as vantagens que eu vou citar mais à frente, ele te ajuda a pagar menos imposto de renda para o governo. Porém, você está limitado a investir no fundo PGBL até 12% da sua renda anual tributável. Então é o seguinte, se você é uma pessoa, por exemplo, que você ganha 100 mil reais por ano,
no seu emprego, ou enfim, no seu cargo que você tem, você pode investir até R$12.000 no PGBL. Mais do que isso não faz tanto sentido. E daí, gente, o excedente disso você faria via VGBL. Então, o PGBL é esse primeiro cenário. O segundo cenário, o cenário do VGBL que você optaria caso você queira investir mais do que 12% do que você ganha no ano em previdência. Então, se você é uma pessoa que ganha R$100.000 por ano e você quer investir R$20.000 numa previdência, você faria R$12.000 no PGBL e R$8.000 no VGBL. Dante, não sou CLT, não sou funcionário público, não sou militar reservista, Desculpa, eu falei militar reservista, perdão, gente, é militar aposentado, tá? Não sou militar aposentado. Não tem renda de aluguéis. Não tenho renda de aluguéis. O que eu faço? Daí você vai direto no VGBL, tá? Daí você vai direto no fundo VGBL, você não faria o PGBL. Mas basicamente é isso. Certo. Então, na verdade, assim, né, os tipos de plano de previdência são incentivados pelo governo e aí existe um incentivo maior para quem faz essa parte de... que para quem deu uma renda maior, né? E, na verdade, ele entra como se fosse uma despesa, né? Assim como você consegue fazer na sua declaração de imposto de renda, ali o abatimento do plano de... no seguro-saúde, como você consegue fazer um abatimento de dependentes, você também consegue fazer um abatimento de previdência privada. Então, para quem tem uma declaração completa e tem bastante despesas para serem adotadas, essa é uma das vantagens desse plano. Para quem não faz uma declaração completa ou para quem não tem um rendimento tão que seja dentro desses tributáveis, não seja compatível, você consegue fazer dentro de um outro mecanismo chamado VGBL. Todos eles fazem investimentos em fundos de investimentos, certo? A estrutura é a mesma. O que muda é o mecanismo para você dizer para o governo se você vai usar aquilo para bater no seu imposto de renda ou não. Perfeito. Por isso que o ideal é que a gente, né, quando faça com o auxílio de um profissional, de um assessor Perfeito. de investimentos que vai te orientar ali qual que é o mais adequado para você, além das estratégias de alocação, certo? Perfeito. E assim, pessoal, dito isso, né? Você ligou aqui na RV4 pro seu assessor, entendeu se para você cabe o PG ou o VG ou os dois, lembra que pode ser os dois, hein? Beleza, dito isso, qual que é o próximo passo? O que a Previdência me traz mais de vantagens, né? Tem algumas outras vantagens, pessoal, que é super importante elencar da Previdência, e é por isso que eu digo que no médio e longo prazo é um investimento imbatível na sua carteira, que é o seguinte, tá? Benefícios em comum para PG e VG, que ambos os fundos vão ter. Primeiro ponto. Quando você contratar a sua Previdência, tá? A Previdência ela tem 2 tipos de alíquota que você pode escolher no ato do seu primeiro resgate, como você vai ser tributado. Uma delas em específico, que você pode optar no ato do seu resgate, ser tributado na tabela regressiva, ele é uma grande vantagem, um benefício, porque é o seguinte, você pode resgatar a sua Previdência lá na frente, você contrata hoje, resgata ela lá na frente como um imposto de renda de 10%. Então, pessoal, eu diria que a primeira grande vantagem tributária da Previdência é isso, que ela depois de 10 anos, quando você realiza o seu primeiro resgate, você paga apenas 10% de imposto. Dentre os ativos tributáveis do mercado, é o único que chega com uma alíquota de 10%. Todos os outros ativos tributáveis, pessoal, do mercado, rendas fixas, tesouro direto, ativos relacionados a ações, todos chegam, gente, numa alíquota mínima de 15%. A Previdência, independente da sua estratégia que você opte, ela vai chegar com uma alíquota de 10% depois de 10 anos. Então essa é a primeira grande vantagem da Previdência versus outros investimentos. Segunda grande vantagem, Aline, a Previdência, seguinte, quando você optar, né, escolher o PG ou o VG, quando você for escolher seu fundo, lembra que eu falei para vocês que ela é como se fosse um fundo de investimento comum? Então você vai poder escolher, por exemplo, um fundo de ações de previdência, um fundo multimercado de previdência, um fundo de previdência que investe em ativos atrelados à inflação, um fundo de previdência multimercado, um fundo de previdência que tem uma parcela em ativos internacionais dolarizados. Então você pode escolher diversas estratégias, mas imagina que agora você optou por um fundo de previdência de renda fixa. O que está bombando agora, com certeza, são as rendas fixas, Selic acima de 14%, então uma boa opção seria inclusive um fundo de renda fixa. Mas imagina que daqui a 2 anos, pessoal, a Selic caiu, voltou para o patamar de 3% e o que está bombando no mercado são as ações. O que você pode fazer com uma previdência? Você pode pegar seu patrimônio, por exemplo, você investiu R$100.000 numa previdência de renda fixa hoje e daqui a 2 anos você quer mudar para uma previdência de ações, você consegue fazer uma portabilidade interna, trocar de um fundo para o outro sem pagar imposto de renda. A gente chama isso de diferimento fiscal.
tá, gente? Então, assim, a previdência, ela é um ativo que você consegue no médio prazo, no curto prazo também, ficar trocando de estratégia. A gente sabe que o Brasil é uma montanha-russa, né, Aline? O tempo todo a gente tem que estar revisitando a carteira dos clientes e rebalanceando essa carteira. Com a previdência, pessoal, você consegue ficar mudando seu portfólio, adaptando ele para as condições macroeconômicas do mercado, sem ficar pagando imposto. E ele é o único ativo no mercado que te permite fazer isso. Nesse mesmo exemplo, né? Se você tivesse 1 milhão no Tesouro Selic e quisesse mudar para uma carteira de ações, você teria que resgatar 1 milhão no seu Tesouro Selic, pagar imposto e comprar ações. Com a Prévia, você consegue fazer essas trocas sem o pagamento de imposto. Então, se o primeiro benefício é imposto de renda 10% depois de 10 anos, o segundo é portabilidade interna sem pagamento de imposto nesse meio do caminho. Sim. Terceiro grande benefício da Previdência. Vamos lá. Já mencionei anteriormente, tá? A parte de PGBL, né, Aline? Que se você faz um PGBL, você consegue eventualmente, quando você for declarar o seu imposto de renda, tá? Colocar ele como uma despesa dedutível e pagar menos imposto para o governo. Quarto benefício, esse daqui também é incomum, né? Para tanto PG quanto VG. A parcela que a Previdência, diferentemente dos fundos de investimentos comuns, ela não tem come-cotas. Então, enquanto os fundos de investimentos, elas têm uma ferramenta chamada come-cotas, eu vou entrar agora já em méritos do que é, a Previdência não tem. Mas o que é o bendito come-cotas, né, Aline? O come-cotas, pessoal, basicamente é uma estratégia que o governo criou para cobrar imposto de renda antes que você resgate o seu investimento. Então, se você tem um fundo de investimento de renda fixa, multimercado, sua reserva de emergência está num fundo, saiba que a cada 6 meses você está pagando 15% de imposto para o governo está adiantando, digamos assim, o pagamento desse imposto em 2 janelas do ano. A Previdência, pessoal, ela não tem esse come-cotas. Então, no médio prazo, pessoal, isso dá um benefício gigantesco, porque você acaba pagando muito menos imposto para o governo do que você pagaria com um fundo comum. Os 3 benefícios comuns, então, de PG e VG. Imposto de renda em 10% depois de 2 anos. Portabilidade interna, que você não paga imposto para troca de fundos. Não tem come-cotas. E, por fim, a parcela do PGBL. Você consegue reduzir o imposto de renda pago para o governo. Perfeito. Perfeito? Perfeito. Até é interessante isso, né? Porque recentemente a gente teve uma mudança de legislação, né? Que também favoreceu a Previdência com relação à escolha dessa tributação na hora do resgate, né? Antigamente você tinha que escolher isso quando você contratava, então às vezes você contratava um plano e como o próprio Dante falou, né? Um plano de Previdência, ele é super indicado para quem tem estratégias de médio e longo prazo, até para que você aproveite esses benefícios tributários, né? Consiga perceber esse benefício tributário de você fazer estratégias diferentes, sem pagar imposto, sem pagar taxas, e que você consiga chegar na redução da alíquota, enfim. E aí, antes você tinha que fazer essa escolha quando você ainda era muito jovem, e de repente agora você consegue fazer isso no momento do resgate. Se você puder só explicar Claro. que mudança foi essa, né? Perfeito. Pessoal, assim, basicamente na Previdência existem 2 tipos de alíquota de tributação, tá? Uma que chama tabela progressiva e outra que chama tabela regressiva. Eu não vou entrar em tantos méritos da progressiva porque ela não costuma ser o comum. O que as pessoas costumam optar é a tabela regressiva. A tabela regressiva é essa que eu falei para vocês. A alíquota começa com 35% de imposto, um pouco maior do que os fundos de investimento comuns, os investimentos comuns no geral, porém, depois de 10 anos, ela chega em 10%. Qual que é o ponto? Uma pessoa, antigamente, quando ela ia criar uma previdência, para ele fazer um PGBL e acabar realmente compensando para ele teria que segurar no mínimo 4 anos. Agora, na verdade, Aline, com essa nova lei, se ele precisar resgatar antes, ele sabe que ele não vai ter nenhum prejuízo em relação ao governo. Então, por exemplo, na dúvida, faça seu PGBL. O ideal é você segurar por 4 anos, mas na dúvida, faça seu PGBL. E por que na dúvida agora faça? Porque antigamente você tinha que optar desde o começo, por exemplo, por uma tabela regressiva de imposto. Agora, você pode optar só no ato do resgate. Independendo do cenário, inclusive, se você for resgatar antes de 4 anos, talvez faça sentido se resgatar na tabela progressiva e não na regressiva. Não vou entrar em detalhes agora, mas o que mudou, né, Aline, é que antes você tinha que escolher se a tabela do seu fundo era progressiva ou regressiva no ato da contratação. Agora você pode escolher no ato do seu primeiro resgate. E até só para finalizar esse tema, que eu já dei um spoiler, PGBL, minha recomendação é segurar pelo menos 4 anos, mas na dúvida, faça. Sim. Agora, a VGBL, para compensar para você, realmente tenta segurar pelo menos uns 6 anos. Pelo menos 6 anos compensa já. Por exemplo, talvez você fazer um fundo de previdência VGBL ao invés de um fundo de investimento, dependendo se você puder realmente segurar mais de 6 anos, tá? Sim.
Sim. A gente sempre fala aqui sobre essa questão do médio e longo prazo, né? E assim, a questão a Previdência ela tem liquidez, né? Então, 99% dos fundos você consegue fazer um resgate após 60 dias, né? Você não tem esse problema de ter tanta falta de liquidez. A questão é que se você for fazer um resgate a cada 60 dias, tributariamente ele acaba não sendo uma estratégia eficiente. Então, o ideal é que ele faça, os planos de previdência façam uma composição dentro da carteira de investimentos, dentro da estratégia do cliente, e por isso que a gente fala muito aqui sobre planejamento financeiro e ter essa inteligência, né? Por isso que o assessor, ele tá aqui para ajudar nesse sentido, porque, puxa, esse recurso, ele é direcionado para o longo prazo, ele é direcionado para o médio prazo. Ótimo, então a gente vai alocar ele dentro de uma estrutura de previdência, porque você vai ter benefícios tributários que vão te ajudar, além da rentabilidade, né? Ali é você otimizar isso, e aí, puxa, aconteceu alguma coisa fora do planejado, eu precisei resgatar antes, tudo bem, você vai ter liquidez, né? Não foi o mais ideal, mas se você utilizar dessa estratégia e fizer ali com o assessor a seu balanceamento de carteira, com certeza você vai usufruir dos melhores benefícios que a Previdência pode ter, e é um mecanismo que lá na frente vai fazer muito sentido, que aí é um próximo tema que eu queria entrar com você, porque além desses benefícios tributários, né, no período que a gente chama de acumulação, né, que é o período de você antes do resgate, ou até mesmo no resgate, agora de você ter a flexibilidade de escolher qual a melhor tributação, você também tem um outro benefício na Previdência que é o sucessório. Então, se você puder falar um pouquinho Claro, como funciona isso, Dante? Pessoal, acho que assim, existem algumas ferramentas sucessórias no Brasil, tá? Previdência é uma delas. Você tem que entender com o seu assessor o que precisa na sua carteira, e normalmente você vai precisar de mais de uma, inclusive, né? Mas assim, a Previdência, pessoal, para quem já tem um patrimônio acumulado, ela pode ser uma ferramenta sucessória perfeita, porque, primeiro ponto, a Previdência não entra em inventário, em cenário algum. Quando ela não entra em inventário, o que acontece? Se você tem um fundo de Previdência, Aline, eu diria que 80% dos fundos da XP, que são para investidor geral, eles pagam o sinistro, né? O que acontece? Imagina você tem um fundo de previdência agora, R$1 milhão no seu fundo de previdência, e você veio a falecer, você veio a faltar. Esse fundo, na média, então, os fundos da XP, em até 30 dias corridos, vão pagar quem você colocou como beneficiário do seu plano. Você pode colocar quem você quiser como beneficiário desse plano, em até 30 dias corridos. E paga direto o seu beneficiário, sem passar por inventário. Então, você vai evitar alguns custos sucessórios que você teria com investimentos tradicionais. Você vai evitar o ITCMD, que é uma alíquota progressiva, né, no Brasil. São Paulo ainda não, mas vai se tornar muito provavelmente progressiva, que vai de 4% a 8%. Sim. Os custos de cartório, que eu diria que vão de 1% a 2%, mais custos de advogado, que daí pode variar de 4% a 10%, 12%, dependendo da complexidade do inventário. Então, como ela não passa por esse processo de inventário, você economiza muito dinheiro e, reduz a dor da família num momento tão difícil que as pessoas têm que estar em luto e não pensando em, como destravar um patrimônio que meu pai e minha mãe deixou pra mim, né? Sim. E um ponto também interessante, tá, pessoal? Antigamente, na verdade, até no passado, tinha alguns estados que cobravam o ITCMD na Previdência. Ela não entrava em sucessão, ela não entrava em inventário, porém, depois que pagava os beneficiários tinham que pagar uma DARF para o estado de TCMD. Final do ano passado, dezembro, com 11 votos a 0, o STF tornou inconstitucional a cobrança de TCMD a nível federal. Então, até os estados que antes cobravam, por exemplo, o Rio de Janeiro, Minas Gerais, agora não podem mais cobrar. Uhum. Então se tornou uma ferramenta, nota 10 para a sucessão. Sim, sim. Como você mesmo disse, né? A gente tem que sempre entender cada caso, mas porque tem outras ferramentas sucessórias, mas é uma grande vantagem, né? E essas discussões com relação ao benefício sucessório, eles sempre estão em voga ali em discussões, né? E na maior parte das vezes, o que tem acontecido são decisões favoráveis para a Previdência, e ela tem se mantido ainda como uma ferramenta sucessória eficiente. Então, é mais uma vantagem dentro da diversificação do portfólio de um cliente, né? Perfeito. A gente falou um pouquinho aqui, você já até comentou sobre o Instituto da Portabilidade, né? A portabilidade é um mecanismo, assim, que eu particularmente acho incrível, porque você consegue transitar no mercado com todas as oscilações, com todas as diversificações que acontecem, e você consegue ir mudando a sua estratégia, rebalanceando a sua carteira, sem você precisar pagar nada por isso, né? Num ativo, como você disse, puxa, eu tenho um CDB.
ele tem um vencimento, você resgata, paga imposto e aplica no próximo. Eu fiz uma estratégia num fundo e esse fundo não está mais performando de acordo com o cenário atual. Então, eu vou precisar resgatar, pagar imposto e aí depois eu vou precisar aportar em outro. Então, para a Previdência, você consegue fazer todas essas mudanças, né, sem pagar nada por isso. Perfeito. E isso permite uma diversificação grande, né? Então, para carteiras até mais robustas, mais representativas, é super comum, inclusive, do cliente ter mais de um certificado de previdência. E ele fazendo uma alocação diversificada dentro do produto de previdência. E aí, puxa, essa parcela aqui que eu estava alocada em pré-fixado não faz mais sentido, então esse daqui eu vou mudar para um pós-fixado, rebalancear isso e fazer um ajuste, né? Maravilha. É um mecanismo muito utilizado, né? Exato. Inclusive, Aline, é bom que você citou isso, tá, gente? Normalmente, quando você for construir a sua previdência, inicialmente você vai escolher um fundo. Isso aqui vale a pena também ressaltar, com R$500 você consegue fazer um aporte inicial numa previdência, depois você contribui com 500, você consegue fazer novos aportes a partir de R$100. Então é um investimento super acessível. Inicialmente você vai escolher um fundo, só que no futuro, quando você tiver uma carteira mais parruda, você vai querer montar uma carteira de fundos de previdência. Que nem a Aline falou, você vai ter uma parcela em imposto fixado, uma parcela em inflação, uma parcela em multimercado e assim por diante. Então é importante você ter uma carteira que compõe o seu portfólio global. Sim. Basicamente é isso. Muito legal. E aí, eu queria até entender de você, assim, você já teve algum caso emblemático, assim, que o cliente, ele utilizou da ferramenta e a Previdência fez a diferença na vida, né, dessa pessoa? Perfeito. Assim, alguns casos, tá, que eu gosto de trazer aqui. Um bem interessante, pessoal, é um caso que a gente tem até trabalhado bastante na XP, que é o seguinte: se você é uma pessoa que você investe, por exemplo, no Tesouro Direto, Tesouro em IPCA, para longo prazo, faz muito mais sentido você investir via Previdência do que via Tesouro. Porque é o seguinte, tá? Imagina que você pega um Tesouro IPCA 2035. O Tesouro IPCA 2035, daqui a 10 anos, quando ele for ser resgatado, você vai pagar 15% de imposto. A gente tem na XP um fundo, por exemplo, chama Trend NTNB 2035, que o gestor pega a carteira dele, o dinheiro dos clientes, investe tudo em Tesouro IPCA 2035, e que quando chegar em 2035, caso você queira resgatar, você vai estar pagando 10% de imposto ao invés de 15% se você fizesse o aporte direto no ativo. Sim. Inclusive, tá, Aline, assim, se for um Tesouro IPCA que paga cupom semestral, o cupom semestral, a pessoa paga imposto pelo recebimento desse cupom semestral. A Previdência, o gestor, quando ele recebe esse cupom, ele tem um benefício da CVM, da SUSEP, que ele não paga imposto nesse cupom. Então, assim, na média, eu falei aqui o trade, né, você vai segurar por 10 anos, a Previdência compensa mais de 10 anos, porque o imposto dela tá 10 e o do ativo de renda fixa tá 15, mas, na verdade, o break-even da Previdência costuma já dar no 6º ano, por conta desses pagamentos de impostos semestrais. Isso é um exemplo legal. Um outro exemplo interessante, tá? A gente atendeu, não vou falar só, não citar nomes nem escritório, tá? Sim. Mas a gente pegou um cartorário, tá? E não sei se vocês sabem, mas o dono de cartório, ele declara todo o faturamento dele na pessoa física. E daí a gente verificou que ele tinha um cartório que ele faturou no ano passado R$10 milhões, um baita faturamento, tá? Dito isso, lembra que eu falei pra vocês que você pode aportar até 12% da sua renda anual tributável no PGBL e ter um benefício fiscal do governo? Vou fazer a continha aqui básica pra vocês, tá? 10 milhões de faturamento, ele declarou na pessoa física dele. 12% disso, R$1.200.000 ele aportou no PGBL dele. O benefício fiscal que é gerado pelo governo é mais ou menos o seguinte: se você aportou no seu PGBL, independente do valor, na média, você vai ter 27,5%, como se fosse um cashback do governo de volta para você, tá? Então, se ele aportou 1.200.000, 27,5% de 1.200.000 dá 330 mil. Esse cara teve 330 mil reais de economia de imposto. Ele basicamente recebeu um cashback do governo na conta corrente dele de 330 mil reais, gente. Olha que coisa bacana. E por fim, Aline, acho que assim, alguns exemplos interessantes também, tá? Eu já vi muitos casos de pessoa que, por exemplo, fizeram uma previdência PGBL na conta do filho, tiveram um baita benefício fiscal e no futuro geraram, por exemplo, uma mesada para pagar a república dele da faculdade, no mês a mês. E daí tem uma segunda estratégia que eu vou te desafiar aqui, você investidor, a conversar com o seu assessor. Ele fez essa previdência na conta do filho e quando ele fazia esses resgates mensais da previdência, na conta do filho ele não pagava imposto, porque o filho dele ainda não tem rendimentos tributáveis. Essa é uma estratégia um pouco mais complexa, mas ele deu uma mesada líquida de imposto pro filho dele. Sim. Então isso é muito bacana. E por fim, Aline, eu acho que isso aqui é importante falar também, se você é uma pessoa portadora de algumas moléstias graves,
E moléstia grave, pessoal, assim, tem diversas, eu não sei a lista aqui de cor, tá? Mas assim, esclerose múltipla, cardiopatia grave, cânceres no geral, você pode ter um fundo de previdência PGBL isento de imposto também. Converse com o assessor, porque isso aí também pode mudar a sua vida eventualmente. Sim, sim. Foram exemplos muito bons. Realmente é bem... assim, vantajoso, né? Principalmente para essas questões que você comentou. É curioso, né? Porque eu já tenho um conhecimento de previdência, né? Trabalho com previdência já há quase 20 anos. E na época que eu comecei, ainda a gente fazia algumas alocações com folha carbonada, tudo, e eu vi essa mudança, né? Então, é legal, né, trazer você aqui para falar um pouco sobre como a previdência está hoje, porque as pessoas ainda têm um pouquinho daquela ideia de que previdência é aposentadoria, às vezes algumas pessoas ainda confundem Também pouco com o INSS, né, que, puxa, eu vou receber um salário mensal lá na frente, não é isso que eu tô pensando, eu sou investidora, então assim, talvez seja essa conversa nossa para começar a abrir um pouco a cabeça das pessoas e entenderem que esse modelo de renda vitalícia e etc, para quando eu tiver mais velho, isso acabou. Na verdade, a ferramenta é um instrumento de um ativo financeiro como todos os outros, né, que tem hoje disponíveis no mercado, e com algumas vantagens, porque ele está encapsulado dentro de um produto, e esse produto ele tem algumas vantagens, inclusive incentivadas pelo governo, e isso faz com que ele se torne ali um ativo para médio e longo prazo excelente, né? Então, assim, eu convido vocês a se informarem um pouco mais, né? Espero que a gente tenha aqui conseguido tirar as principais dúvidas, né? Fazer pelo menos um panorama geral de atualizações sobre esse produto. Converse com o seu assessor, provoque essa conversa, porque é fundamental que numa carteira de investimento saudável e que tenha planejamento financeiro envolvido, que as suas estratégias de médio e longo prazo estejam nesse tipo de ativos. E aí, muito em linha com essa parte do planejamento financeiro, da estratégia, de conversar com o assessor de investimentos, eu queria até entender um pouquinho de você, né? Perfeito, temos tantas instituições hoje que oferecem previdência privada, qual que é a vantagem para o investidor, então, estar com a gente aqui hoje, né? Fazer uma previdência e estar aqui com a gente. Maravilha. Pessoal, assim, você escolheria a RV4, o ambiente XP para ter sua previdência, eu separo em alguns grandes benefícios do ambiente XP RV4, tá? Primeiro ponto, nem todo mundo sabe, mas a parte de segurança, tá? Existe um conceito, pessoal, no mercado que é muito importante vocês entenderem, que chama índice de solvência, tá? O que é o índice de solvência? Ele basicamente é o índice de segurança da seguradora que está emitindo a sua previdência. Atualmente, pessoal, por que pareça, porque às vezes a gente acha, né, putz, Banco do Brasil deve ser mais seguro, Caixa super antigo, né, mais seguro. Mas o menor índice de solvência do mercado é o da XP. O porquê disso, Aline? Basicamente é o seguinte, como que ele é composto esse índice de solvência? Uma seguradora, ela emite dois tipos principais de ativos financeiros. Os seguros e as previdências, tá? Na parte de seguros, por que a XP ela tem mais segurança do que, digamos assim, a concorrência? Quando você vai contratar um seguro numa instituição financeira mais tradicional, você vai contratar um seguro proprietário da instituição. Então, por exemplo, você vai no banco Laranjinha, vai ser o seguro Laranjinha. Você vai no banco Vermelhinho, vai ser o seguro Vermelhinho, com o nome da instituição. Sim. Na XP, se você for contratar um seguro com o pessoal da RV4, a XP ela é uma distribuidora de seguros, então tem seguros diversos, empresas de seguros do mercado, vai ter Prudential, MetLife, MAG, Mongeral, etc. Então todo risco de seguros da XP, basicamente ele está terceirizado, enquanto dos bancos mais tradicionais o grosso é proprietário. O risco está atrelado com eles. E o segundo ponto é a parte de passivo de renda. O passivo de renda, gente, é o seguinte, tá? Quando você contrata uma previdência, você pode, se você quiser, contratar uma renda, mas isso é demodê. Ninguém mais deveria fazer isso. Só em alguns casos muito específicos. E nos bancos mais tradicionais, o que o banco mais tenta fazer é induzir o cliente a contratar renda. Aqui na XP, o que a gente fala? Fundo de previdência, gente, é um fundo de investimento comum. Você contratou sua previdência, acumulou seu patrimônio, quando você quiser resgatar, você resgata. Seja ver resgate parcial, mês a mês, ou resgate total. Agora, no banco, existe a possibilidade do seu gerente conversar com você e falar, putz, contrata uma renda bacana para você. Aqui na XP a gente não gosta de renda. Então a gente não tem passivo de renda, que é o segundo grande passivo que uma seguradora pode ter. Então, diferentemente das seguradoras mais tradicionais, dos bancos mais antigos, a XP basicamente não tem passivo, tem muito pouca dívida. Então a nossa seguradora acaba tendo um índice de solvência melhor e é mais seguro do que a concorrência. Então o primeiro grande benefício de você estar aqui é mais seguro do que a concorrência. Não que a concorrência não seja segura, tá, pessoal? É muito seguro sim também, mas a gente é mais.
Então a gente tem que falar isso aqui. Segundo grande benefício, portfólio de previdência. A gente tem a maior plataforma aberta de previdência do mercado. A gente tem mais de 350 fundos sendo distribuídos. É disparado o lugar com maior número de fundos do mercado brasileiro como um todo. Terceiro ponto, rentabilidade. Se você pegar por classe de ativo, lembra que eu falei para vocês que tem previdência de renda fixa, previdência multimercado de ações? Se a gente pegar os top 5 fundos que mais renderam do mercado, a gente vai ter 3 da XP pelo menos, comparando com todos os outros bancos, outras seguradoras. Então, pelo menos 3 dos que mais renderam, dos 5, a gente vai ter aqui dentro do nosso portfólio. Perfeito. Então, rentabilidade. E, por fim, somos líderes em portabilidade líquida nos últimos 3 anos seguidos. O mercado todo, pessoal, tá vindo para cá. Lembra que eu falei que portabilidade você pode ficar mudando de fundo sem pagar imposto? Saiba que você pode trazer seu fundo do banco para a XP sem pagar imposto. E somando tudo que entra no mercado versus sai, a XP é o que mais recebeu dinheiro de previdência via portabilidade. Então, tá todo mundo indo para cá. Não seja o último a pagar a luz da sala. Boa. Eu acho que isso que você falou é bem interessante, né? Assim, sobre esses benefícios, em especial, a gente já tinha comentado com relação à diversificação de portfólio. Então, só por a gente ter aqui mais de 350 fundos, isso significa que é uma vantagem grande de você conseguir diversificar estratégias e ter fundos para todos os tipos. Tem até fundo de cripto, né? Exatamente. Para quem tiver apetite ao risco, até fundos de cripto tem. Então, eu acho que assim, não pode deixar de ter previdência e não pode deixar de ter previdência com a gente aqui. Eu agradeço muito, né, esse tempo aqui e agradeço muito ao Dante pela participação também, por vir aqui contribuir com a gente. E é isso, até a próxima. Até a próxima, pessoal.